Bem-vindos a mais um pequeno vídeo sobre a teoria pura do direito. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre um dos assuntos mais badalados e controversos, talvez o mais controverso de toda a obra de Hans Kelsen, que é a norma fundamental. No alemão, Grundnorm, e no inglês a gente já viu, lá no primeiro vídeo eu falei das traduções da norma fundamental para o inglês, ficou como Basic Norm. A gente viu que na primeira edição a Basic Norm aparece, aquela publicada por Oxford, e também a segunda edição, publicada por Berkeley, onde a Basic Norm também está presente, inclusive essa tradução que foi feita pelo Max Knight, e também teve a ajuda do próprio Hans Kelsen para fazer essa tradução, porque o Kelsen foi professor lá em Berkeley e colaborou. Então, em um certo sentido, a gente pode quase dizer que foi o Kelsen que ajudou a colocar a Basic Norm nessa tradução. Não é um dos assuntos mais fáceis desse mini curso que eu propus aqui no YouTube, mas ou aonde quer que você esteja me vendo, não sei se está me vendo no YouTube ou não, mas a gente vai ter que encarar. Então eu estou convidando você aqui para analisar comigo a norma fundamental. Bom, no primeiro vídeo a gente fechou falando em juízo de realidade, retomar um pouco lá do primeiro vídeo, e a gente falou em o juízo de realidade. No que consiste um juízo de realidade? É o nome que o Hans Kelsen dá a um juízo de valor objetivo. E esse juízo de valor objetivo, por sua vez, onde ele é encontrado, de onde ele é emanado? Da norma. E a norma, qualquer norma, não. O juízo de valor objetivo, ele vem da norma objetivamente válida. A gente viu também que a norma é o dever ser. Kelsen trabalha com esse dualismo do ser e o dever ser, um plano fático, um plano abstrato. Esse dualismo é bem frisado na obra de Kelsen. A norma é o dever ser. Requisitos iniciais para a objetividade desse dever ser, desse enunciado dever ser, eram primeiro a positivação, e depois o vínculo existente entre a norma e o destinatário. A gente até montou um quadro, eu não vou montar aqui de novo. E quanto à validade, o Kelsen tinha dado aqueles 4 critérios, o temporal, espacial, material e pessoal, dizendo respeito, portanto, ao tempo que a norma seria válida. Quando ele fala em espaço, é o território aonde será aplicada determinada norma. Quando ele fala de matéria, se é competência de determinada norma legislar sobre determinado assunto. E quando ele fala de pessoa, é simplesmente quais são os destinatários da norma. Agora, eu me recordo também que eu coloquei um pequeno asterisco ao lado do quadro e ia explicar o porquê posteriormente. E é justamente aqui que eu vou explicar o porquê. Na visão do Kelsen, todo o ordenamento jurídico ele teria que ser validado por essa norma fundamental. É a norma fundamental que transforma a subjetividade. A norma fundamental, ela transforma a subjetividade do indivíduo que legisla. Em outras palavras, ela é a norma que objetiva aquela subjetividade de um enunciado do dever ser. Aquela história do A quer que B faça X. Por que você tem uma objetividade no final das contas no ordenamento jurídico? Primeiro ponto, positivação. Segundo ponto, o vínculo entre a norma destinatária. E o terceiro é a norma fundamental. Validade, também a mesma coisa. Você tem aqueles 4 critérios, mas a norma fundamental também, ela dá validade para todo o ordenamento jurídico. E aqui eu
já vou começar a falar da própria norma. A norma fundamental, ela se enquadra num tipo dinâmico, de normas. Vou explicar. O Kelsen separa em sistemas de norma em estático e dinâmico. O estático nada mais é do que o conteúdo, e dinâmico diz a ver com atividade legiferante, atividade de legislar, ato criador do direito, ato produtor do direito. Ele separa o estático do dinâmico, e a norma fundamental não se enquadra no estático, de acordo com Kelsen. Ela está dinâmica. A norma fundamental é dinâmica. E por quê? Porque ela diz respeito à criação do direito e não ao conteúdo do ordenamento jurídico. Com essa afirmação, a gente já pode extrair outra pequena assertiva. A norma fundamental ela independe de qualquer conceito de paz ou justiça. Hans Kelsen ele não elaborou a norma fundamental à toa. Assim, vou colocar uma norma fundamental aqui e eu acho que isso aqui, o cara estudou muito. Também é bom lembrar isso, que ele faz essa obra com quase 80 anos de idade. Ele não quis em nenhum momento que essa norma fundamental ficasse vinculada a algum conceito de paz no direito ou justiça no direito. É bom lembrar também aqui, vou fazer uma indicação literária. Hans Kelsen, boa parte ele viveu foi no século XX. No século XX, em Viena, teve um movimento filosófico, uma corrente filosófica conhecida como Círculo de Viena. Esse Círculo de Viena também leva um outro nome, um apelido, que é uma corrente empirista e pragmática contemporânea. Apesar do Kelsen sofrer ele sofreu influências do empirismo. Aqui eu faço, se você quiser conhecer um pouquinho do trabalho desse pessoal do início do século XX em Viena, entre eles Willard Quine, Moritz Schlick, Rudolf Carnap, eu recomendo a leitura do Pseudoproblemas na Filosofia, obra da corrente empirista e do Rudolf Carnap, Pseudoproblemas na Filosofia. Só que o Kelsen não abraça 100% essa ideia. E a gente já viu também, eu já comentei, que a corrente dele é positivista lógico-jurídica, então não é empirismo. Isso precisa ficar bem claro, já vou explicar por quê. Agora, então a gente já disse que a norma fundamental ela não tem nada a ver com conteúdo. Ela não tem absolutamente nada a ver com conteúdo. A norma fundamental ela é um momento instaurador do direito que fundamenta a validade do ordenamento jurídico. E também, ao mesmo tempo, a norma fundamental fornece a objetividade, a subjetividade da vontade legiferante. Por que eu falo isso? Eu dei o exemplo, você tem num esquema geral aquela proposição de que A quer que B faça X. A gente pode falar, A quer que B faça X, Joãozinho quer que Mariazinha leve cerveja para ele. A gente pode falar que o ordenamento jurídico, o legislador, por que o legislador não é um Joãozinho? O legislador também é um Joãozinho. Agora, o legislador ele quer que você não mate o outro, ele quer que você dirija sóbrio, ele não quer que você fume em lugar fechado, entre outras coisas. Mas por que essa vontade do legislador ela se torna objetiva? Justamente pela norma fundamental. Agora, por que o Kelsen faz isso? Alguns argumentam que essa norma fundamental seria dispensável, que você poderia retirá-la da teoria pura do direito. Acontece que esse dualismo que o Kelsen faz entre o dever ser e o ser, eu já comentei também na aula 4, salvo engano, sobre proposição e norma jurídica. E aí a gente viu, entre outras coisas, que você não tem o ser não será reconduzido a um dever ser. Portanto, eles não se misturam.
E o que acontece? Em outras palavras, é que um fato não gera uma norma. O que gera uma norma é outra norma. E o problema disso é que se você falar que o fundamento, por exemplo, da Constituição Federal do Brasil de 1988 é uma outra norma posta, você será reconduzido infinitamente a todas as normas postas, e aí você vai parar no... O Kelsen quer travar, ele quer travar isso. A gente viu aquela diferença entre norma e proposição jurídica, quando a gente fala, quando eu comentei que o juízo hipotético da natureza, que ele, se você aquecer o metal, ele dilata. E quando você tem um juízo hipotético no direito, se você matar alguém, você vai para a cadeia, você tinha duas diferenças essenciais. A primeira delas era o que dizia o quê? Respeito à imputabilidade. E a segunda delas dizia respeito à finitude. Na natureza, como é? Você tem a lei de causalidade infinita. O metal, primeiro, ok, você aquece o metal, depois ele esfria, depois ele aquece, depois ele esfria, assim por diante. Agora, se você tem um juízo hipotético, se A, então B, se você matar, você vai para a cadeia, na visão do Kelsen, quando você vai para a cadeia, acabou aí a relação de causalidade. Acabou por aí. Então você tem uma finitude da causa no direito, diferentemente da natureza. E essa norma fundamental, ela, portanto, não poderia ser posta. Porque se uma norma posta seria reconduzida a outra norma posta, que seria reconduzida a outra norma posta, você teria um ciclo infinito. O Kelsen não quer isso. Em virtude dessa infinitude, o que ele faz para cortar? Para existir uma finitude no ato criador, no ato produtor, no ato que fundamenta a objetividade e a validade das normas de um ordenamento jurídico. O que ele faz? Ele faz a norma fundamental. E a norma fundamental, portanto, ela não pode ser o quê? Posta. Se a norma fundamental for posta, você será reconduzido a outra norma. Então, outra observação, a segunda observação, ou terceira, nem sei aí. Se você estiver anotando, você põe quantos números, letras você quiser. Também se quiser fazer no alfabeto grego, colocar alfa, beta, gama. O problema é seu, não é meu. Agora, a norma fundamental ela é pressuposta. A norma fundamental é pressuposta. E por que a norma fundamental é pressuposta? Justamente para que haja finitude, para que exista uma finitude no ato criador do direito. A norma fundamental, ela está... Eu ia falar que ela está lá embaixo dando suporte para todas, mas é melhor inverter, é melhor falar que ela está lá em cima, porque depois a gente vai... Eu vou falar de pirâmide de Kelsen, o pessoal chamou de pirâmide de Kelsen, que ele faz escalonamento de normas, hierarquização das normas, e a norma fundamental está lá em cima. Ela que fundamenta, ela que dá objetividade e validade para todas as outras normas. Então, para não ser reconduzido infinitamente, eu escrevi um roteirinho aqui para não me perder. Assim, a relação que eu ia falo agora, daquela escola do Círculo de Viena com Hans Kelsen. O que acontece é que você escuta... É muito comum você escutar a crítica e falar a norma fundamental foi o passo que o Kelsen deu errado, que o indivíduo estudou, garanto para você. E outra coisa, você tem uma relação do Kelsen, talvez um pouco equivocada, em relação a empirismo. A corrente dele, como eu já disse, é positivista. Agora, você tem uma diferença entre o empirismo, a corrente filosófica empirista, e a corrente filosófica positivista, que é no mínimo notável. Se você, por acaso, tiver interesse de ler o Rudolf Carnap, além daquele livro que eu te falei, você pode ler também um texto, Empirismo, Semântica e Ontologia. O Rudolf Carnap, assim como outros da Escola de Viena, do Círculo de Viena,
o Rudolf Carnap ele rejeita a proposição metafísica para uma ciência. Então a proposição metafísica ela jamais seria válida. Ele vai trabalhando isso numa noção de conceitos bem mais elaborados do que eu estou falando aqui, mas de uma forma bem geral. Rudolf Carnap rejeita proposições metafísicas de qualquer modo. A proposição metafísica será inválida para uma ciência da realidade. Essa é a questão. E os empiristas vão falar o quê? Que você extrai, através das sensações, a realidade. Agora, a corrente positivista do Kelsen, ela já é um pouquinho diferente. Porque ela diz o seguinte, você vai conhecer a realidade, mas para que se conheça a realidade, no caso do Hans Kelsen, qual que é a realidade que ele quer conhecer? O direito. Hans Kelsen quer conhecer o direito. Essa é a porção da realidade que o Kelsen pretende conhecer com a sua obra. E na corrente positivista, para que você conheça determinada porção da realidade, existe a necessidade da criação de um método. E esse método que fornecerá essa porção de dados da realidade, no caso do Kelsen, o direito. Ou seja, você tem uma metodologia que fornecerá essa porção da realidade. É diverso, é distinto do pensamento da corrente empirista. Portanto, quando a norma fundamental, ela pode falar assim, ela é uma proposição metafísica que foi colocada na obra de Hans Kelsen, mas se esse é o pé, primeiro, se Hans Kelsen coloca, por assim dizer, o pé no campo da metafísica para justificar uma obra positivista, não há maiores problemas nisso. Porque a partir do momento que você tem uma proposição metafísica, e quando essa proposição metafísica, como é o caso da norma fundamental, quando essa proposição metafísica, quando ela, inserida dentro de um todo, dentro de um complexo, fizer sentido, for eficaz, se comprovar, mostrar o desdobramento da existência dela num plano empírico, se essa proposição metafísica for comprovada como válida posteriormente, há que se falar em aceitação dessa proposição metafísica. E não que a obra está equivocada ou que houve, ou que Kelsen estragou a obra com a norma fundamental. Kelsen não estragou a obra dele com norma fundamental, ele não é da corrente empirista. Nós não estamos falando aqui numa rejeição total a toda e qualquer proposição metafísica. Tinha falado também, adiantado, que existia relação com Kant. Essa relação com Kant não fui eu que criei, o Hans Kelsen mesmo que fala. E eu faço questão aqui de ler um pouquinho de quando ele fala aqui da relação com Kant, da teoria do conhecimento com Kant. E se é lícito, por analogia, ele coloca per analogia, dá um ar mais intelectual. Agora, e se é lícito, por analogia, um conceito da teoria do conhecimento de Kant e tal. Então ele põe, assim como Kant pergunta, como é possível uma interpretação alheia a toda a metafísica dos fatos dados aos nossos sentidos nas leis naturais formuladas pela ciência da natureza, a teoria pura do direito pergunta, como é possível uma interpretação não reconduzível a uma autoridade metajurídica, Deus, natureza? Como é possível a interpretação não reconduzível a autoridades metajurídicas, metafísicas, como Deus ou a natureza, do sentido subjetivo de certos fatos, vontade do legislador, sentido subjetivo de certos fatos, como um sistema de normas jurídicas objetivamente válidas e descritíveis em proposições jurídicas? Aí ele propõe a resposta.
A resposta epistemológica da teoria pura do direito é: sob a condição de pressupormos a norma fundamental. Devemos conduzir-nos como a Constituição prescreve, quer dizer, de acordo com a vontade do ato criador do direito, e assim por diante. Porque Kant, na teoria do conhecimento, ele pressupõe a existência de Deus. Kant pressupõe a existência de Deus, fala em fé racional, e Kelsen fala em norma fundamental. Em um certo sentido, a norma fundamental, se ela é o pé que o Kelsen coloca na metafísica, aí ele entra para justamente não voltar mais. Ele precisava dessa norma fundamental para não ser reconduzido infinitamente a outras normas postas que garantiriam, que dariam validade ao ordenamento jurídico. Agora, por que a norma fundamental, você fala, pô, não, mas isso é falso. Essa norma fundamental não pode ser verdadeira, porque quem disse que ela é pressuposta, eu não pressuponho. Olha, aí ele utiliza o quê? A gente já viu que norma, quando eu fiz a distinção também entre norma e proposição jurídica, não há que se falar em verdade ou falsidade se uma norma é falsa ou verdadeira. A norma, ela é válida ou inválida. E a norma fundamental é pressuposta como válida. Ela não pode ser falsa porque ela é uma norma. Você viu a outra aula 4? Você viu lá que proposição jurídica, ok, porque é uma descrição do quê? Do direito. Proposição jurídica, que é da ciência do direito. Proposição jurídica da ciência do direito, que aí sim, falsa ou verdadeira. Por quê? Porque é condizente com a realidade, não é? São outros 500, é outro departamento. Agora, a norma jurídica ela não pode ser verdadeira ou falsa. A norma jurídica, dada todos aqueles pressupostos, a norma jurídica ela é válida ou inválida, e não verdadeira ou falsa. Há que se falar em validade ou invalidade da norma jurídica. E isso, evidentemente, se aplica à norma fundamental. Não adianta você falar que a norma fundamental é falsa, porque o Kelsen rejeita essa falsidade. Dentro de um silogismo jurídico, a gente pode colocar a norma fundamental como a premissa maior. Deixa eu colocar aqui. Você tem... dá para enxergar. Eu coloquei um. Oh, mania de botar número. Premissa maior, premissa menor, conclusão. Premissa maior. O exemplo que eu quero dar é de Deus. Ele próprio ele reconduz a uma autoridade metafísica, mas tudo bem, eu vou dar o exemplo do que o próprio Kelsen dá de Deus. Né? Aqui você põe aqui em cima, devemos obedecer às ordens de Deus. Devemos obedecer às ordens de Deus. Premissa menor, que é uma condição sine qua non do silogismo. Devemos obedecer às ordens de Deus, na premissa maior e na premissa menor. Deus quer que obedeçamos aos nossos pais. Sim, Deus quer que obedeçamos aos nossos pais. Conclusão, devemos obedecer aos nossos pais. Aqui você tem a norma fundamental, é a premissa maior de todo o ordenamento jurídico. Exemplo, premissa maior, devemos obedecer o sistema legislativo brasileiro, devemos obedecer ao ordenamento jurídico brasileiro. Por quê? Aí, devemos obedecer ao ordenamento jurídico. Premissa menor, o ordenamento jurídico brasileiro estatui leis. Em outras palavras, essas leis que vão falar para você não mate. Conclusão, não devemos matar.
Só que esse próprio ordenamento jurídico brasileiro, como norma posta, seria reconduzido ainda, e assim por diante, como qualquer outra norma posta. A norma fundamental ela é a última instância, ou melhor, a primeira, porque ela é o ato criador do direito. A norma fundamental como ato criador do direito, ato produtor, ato dinâmico do direito, enquadrado no tipo dinâmico de normas. Agora, a norma fundamental, ela é evidente, por acaso, por ela ser pressuposta, entre outras coisas que a gente já falou, por ela fundamentar essa validade, ela seria evidente? Não. Essa norma fundamental, ela não é evidente. Por que ela não é evidente? Pelo simples fato de que nenhum juízo de valor, por exemplo, o Kelsen afasta totalmente a ideia de que algo, qualquer norma, pode ser evidente. Você fala hoje, olha, é proibido matar. Por que isso é evidente? A gente está falando, quando você fala numa norma, é proibido fumar em lugar fechado, por que isso é evidente? E da mesma forma que nenhuma norma é evidente, a norma fundamental não é evidente. Isso é simplesmente um comentário para retomar um assunto que eu já tinha falado, mas é necessário frisar porque às vezes pode ser que haja uma certa confusão, falando, pô, então a gente estava falando de norma até agora e de repente está falando de norma fundamental, vai mudar alguma? Não, não vai. Então é só frisando aqui que da mesma forma que nenhuma norma é evidente, ou seja, será óbvio, que nem se olhar, é óbvio que não pode fumar em lugar fechado, é óbvio, por que é óbvio? É óbvio porque você nasceu no século XXI, é óbvio porque você sabe que X, Y, Z e assim por diante. Se você pegar as respostas de um indivíduo que responde, isso aí é óbvio, por quê? Porque não daria certo, sim, mas às vezes uma outra sociedade colocou essa norma, aprendeu que não dava certo, não deu certo lá, naquelas condições e não colocaram mais. Então, nenhuma norma é evidente. Nenhuma. Inclusive a norma fundamental. E a norma fundamental, lembrando que ela fundamenta uma autoridade legisladora. Ou seja, ela dá fundamento para o ordenamento jurídico criar. E ela é pressuposta, ela não é posta. Eu avisei que não era um assunto dos mais tranquilos. Eu alertei antes, mas realmente a ideia do Kelsen, o que eu acho bem interessante aqui entender é realmente a questão de que isso não invalida de nenhuma forma a teoria pura do direito, isso também é uma coisa do Kelsen, é a corrente positivista que vai aceitar uma proposição fora do empirismo, ou seja, uma norma fundamental pressuposta, aceita a norma fundamental pressuposta para evitar aquela infinitude da norma, porque a norma só poderia ser fundamentada por outra norma. Aquela questão do dualismo, de ser e dever ser. Você não vai misturar. Como que um ser vai fundamentar um dever ser? Em outras palavras, como que um fato vai fundamentar uma norma? Não vai. Não há fundamento, não há ligação existente. O Kelsen deixa isso bem separado. E em virtude de somente um dever ser poder fundamentar a objetividade e a validade de outro dever ser, você teria uma recondução infinita, 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 e não é isso que o Kelsen quer. Então ele para por aí, ele fala norma fundamental. Norma fundamental. Agora, essa norma fundamental, ela é válida simplesmente assim para todos os ordenamentos jurídicos? Não. Não, porque cada ordenamento jurídico possui a sua norma fundamental. Vou falar um pouquinho da norma fundamental e do direito internacional já, mas eu já adianto que cada ordenamento jurídico estadual, ou seja, de um estado com letra maiúscula, esse ordenamento jurídico, ele possui a sua norma fundamental pressuposta, independente da norma fundamental pressuposta no outro ordenamento jurídico. Essa norma fundamental, ela dá validade para todo ordenamento jurídico, ela objetiva aquele querer subjetivo do ato criador do direito, do ato produtor do direito,
E ela também é independente, ela não é a mesma para todos os estados. Ela não é a mesma. Agora, se você pensar um pouco no direito internacional, o que aconteceria com isso? Se você tem, vamos falar em direito internacional, o Kelsen, essa obra de 1960, ele viveu um momento extremamente importante para o século XX, que foi o fim da Primeira Guerra Mundial, e também observou a criação da ONU. Antes tinha uma pequena ONU, que era a Liga das Nações, mas a Liga das Nações foi um fracasso tão grande, fizeram outra, mudaram o nome da Liga das Nações para a Organização das Nações Unidas. Ele vê essa criação da ONU, e é claro que ele observa a criação da ONU, e ele pensa no direito internacional, e ele vai falar em direito internacional relacionado a essa norma fundamental. Já vou explicar. Você pode dizer que a norma fundamental seria a mesma para o direito internacional e para o direito estadual? Depende, já vou explicar. O que acontece é que se você tem um ordenamento jurídico, por exemplo, ordenamento jurídico brasileiro, agora com a pequena reforminha que teve, parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, como é que você tem a recepção dos tratados de direito internacional aqui no ordenamento jurídico? Para que eles sejam equivalentes, para que tenham parâmetro, sejam parâmetro de constitucionalidade, para que se assemelhem em força às emendas constitucionais, ou seja, no topo do ordenamento jurídico, para que isso ocorra, qual que é o processo? Você tem que ter, a mesma fórmula da PEC, é a mesma fórmula, são 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional, essa é a aprovação. Teve inclusive o Tratado de Direitos Humanos, que foi aprovado com essa votação e se tornou emenda, tem peso de emenda constitucional. Decreto 6949 de 2009, que versa sobre acessibilidade e tal. A norma fundamental que garante ordenamento jurídico estadual, e internacional, é assim, se esse tratado de direito internacional ele está inserido, ele foi recepcionado pelo ordenamento jurídico, a norma fundamental é a mesma, que vai validar esse tratado de direito internacional. Porém, a gente está colocando aí a Constituição estadual em primeiro plano. Agora, se a gente coloca um sistema internacional de normas, falando em sociedade política internacional, se a gente fala em ordenamento jurídico mundial, global, e também, é claro, você tem que trabalhar com a ideia, com a noção de que os estados aderiram a esse ordenamento jurídico internacional, essa sociedade política internacional que tem suas leis, você tem um deslocamento da norma fundamental. Em outras palavras, quando você coloca a Constituição estadual, a Constituição do Estado, em primeiro plano, a norma fundamental ela dá validade e objetividade para todas as normas que se inserirem nesse ordenamento. Independente da origem dessa norma, se é de direito internacional e o ordenamento jurídico estadual está recepcionando essa norma, perceba, ele recepciona a norma, ela está inserida no ordenamento jurídico estadual. Ela está inserida no ordenamento jurídico estadual, a gente está falando da mesma norma fundamental desde o começo do vídeo. Agora, se esse Estado, ele está garantido, embasado numa sociedade política internacional, se você tem ordens lá de cima como superiores à própria Constituição estadual, então a norma fundamental, aí o que fundamentaria a validade e a objetividade da Constituição estadual? A internacional, por quê? Posta com norma posta.
Norma posta que garante a objetividade e validade de norma posta. Lembra? Relação entre ser e ser, dever ser e dever ser. Não misture. E se isso acontece, se você tem uma Constituição estadual subordinada a uma sociedade política internacional, você tem simplesmente que o fato de que a validade, a objetividade na norma, na Constituição estadual, será fundamentada, objetivada pelas normas do direito internacional. E as normas do direito internacional? Aquelas em última instância, as mais altas nessa hierarquia que o Kelsen propõe, um escalonamento de normas, que a gente vai trabalhar melhor depois, mas o que é que fundamentaria isso? A norma fundamental. Ela seria reconduzida. Por quê? Porque a norma fundamental surge a partir do momento que você não tem mais a norma posta e você, ao mesmo tempo, precisa de um ato instaurador, criador do direito. Esse Guaraná aqui é uma delícia, né? Tem nada a ver, desculpa o comentário imbecil. É que tá um calor aqui nessa sala. Aliás, não só aqui, na cidade inteira. Estou em São Paulo. Puta, haja calor, fez 34 graus hoje. Tá? Bom, vamos lá. Dando continuidade. Deixa eu ver se ficou alguma coisa, porque vai que eu esqueço, assim. Isso aqui eu tento fazer o vídeo de uma forma mais clara possível e pretendo realmente ajudar, não quero esquecer as coisas. Pior ainda se eu tiver escrito alguma coisa e não ler aqui, não lembrar de falar para você agora. Se bem que teria outras oportunidades, porque esse não vai ser o último vídeo que eu vou colocar na internet, mas vamos lá, eu preciso fazer, a gente ainda vai trabalhar a norma fundamental em relação ao direito natural, tá? A gente ainda vai trabalhar isso, que vai ser, vamos lá, agora só preciso achar aqui. Puta, eu perdi o papel, não acredito. Ah, sim, vamos lá. Por que a norma fundamental, ou melhor, por que a teoria pura do direito não é uma teoria pura do direito natural? Por que o Kelsen ele rejeita o direito natural, e a gente vai ver por quê, e o argumento realmente que ele utiliza não é dos piores. Eu garanto isso para você. Por que essa norma fundamental, então, ela se difere do direito natural, quando o direito natural vem e fala que o corpo é propriedade do homem, por exemplo? Acontece que a norma fundamental, ela já se difere num primeiro momento. Porque se o direito natural fala, em alguma situação, que o corpo é um direito natural do homem, você percebe como já fugiu da norma fundamental, do que a gente falou até aqui? Norma fundamental diz respeito à validade, diz respeito à objetividade da norma, transformação da subjetividade em objetividade da norma. Essa transição. E quando você fala em conteúdo, você está colocando uma norma posta. Você está tratando de norma posta. E a norma fundamental é pressuposta. Então, o direito natural, no primeiro momento, a norma do direito natural, ela já não tem a ver com a norma fundamental, justamente porque a norma do direito natural, ela implica conteúdo, ela possui um conteúdo, e a norma fundamental não tem conteúdo. Não tem, inclusive, nenhuma relação com valor, com paz, com justiça. A norma fundamental, como eu já disse, repito aqui, é ato criador, ato produtor do direito. Uma pressuposição necessária para evitar a infinitude daquela relação entre as normas postas. Você tem a norma fundamental, ela pode ser da norma fundamental, pode ser derivada da validade, não conteúdo da norma jurídica. Agora, o Kelsen ele critica também o direito natural, que ele vai falar o seguinte, que existe até uma contradição entre as diversas normas do direito natural.
Porque é como se o Kelsen falasse assim, olha, vocês estão brincando aí, vocês estão falando de conteúdo, só que cada uma hora fala uma coisa. Então esse negócio de direito natural não está colando, porque quantos direitos naturais tem? Você tem um aqui, uma hora que fala isso, outra hora que fala aquilo. Um fala que a democracia é melhor, outro fala que a autocracia é melhor. Um fala em propriedade individual, outro fala em propriedade coletiva, outro fala... Que direito natural, que negócio louco é esse? Não adianta nada esse negócio. Então, isso aí a gente já rejeita totalmente a ideia de que a norma fundamental tem a ver com direito natural, porque não tem. É um ato criador, a norma fundamental, e aí o direito natural ele já vem com conteúdo, ele já começa jogando conteúdo, e a norma fundamental em nenhum momento coloca conteúdo. E isso, Hans Kelsen deixa mais do que claro que nada tem a ver com conteúdo, justiça ou paz. Nada, essa norma fundamental não tem. Ele não insere isso à toa, né? O cara passa quase 80 anos, não, quase 80 anos estudando, não porque ele não começou a estudar direito com 6 meses de idade, mas com uns 12 para 13, assim, é uma idade que já começa a dar de repente com 15, bom, mas ele estudou bastante. Pelo menos uns 40 anos, 50, ele estudou para escrever esse livro. E não é possível. O cara estuda tudo isso e aí vem um sujeito e fala assim: ah, você caiu no campo da metafísica e estragou toda a sua teoria. Pô. Já viu então que a norma fundamental, você não pode falar. Mas que você não pode? Poder você pode, o que você quiser. Mas o Kelsen, ele faz essa distinção porque o próprio direito natural ele já vem com o conteúdo e isso já é a grande distinção. E a teoria pura do direito, evidentemente, que não tem nada a ver com direito natural. Né? Isso é mais do que óbvio. Porque o direito natural, ele argumenta que Deus, através da natureza, que estabelece X. Tipo, aí o Kelsen vai falar o quê? Vai virar pro cara e falar, meu, eu tô procurando, ainda estou procurando na natureza o que Deus estabeleceu. Do que você está falando? Ah, ok, Deus se comunica através da natureza com os homens. Ah, então me mostra aí a árvore das 12 leis. Isso aí. Nossa, eu lembrei de lei das 12 tábuas, eu fiz uma confusão. Mas me mostra aí uma árvore com a lei, me mostra aí alguma coisa, me mostra... Fala aí, de onde que vem isso aí? Tipo, é isso, a natureza ela não impõe norma nenhuma, pô. É isso que o Kelsen fala para os naturalistas, para os justnaturalistas. É isso que o Kelsen vai falar. Fala, ó, você me desculpa, mas a natureza não deixou recado, não deixou bilhetinho. Ela não entregou o bilhete na porta da tua casa. Então, quando você tentar extrair um conteúdo da natureza, você está tentando extrair o conteúdo da natureza e está, na visão do Kelsen, é claro, você está se equivocando. Você está se equivocando. Porque não é assim que funciona. Você quer validar um ordenamento jurídico porque Deus se comunicou com você através da natureza e a natureza... Kelsen não aceita essa ideia, por isso que ele fala também norma fundamental. Norma fundamental, que é um ato criador. Nada tem a ver com o conteúdo. Ela fala da natureza na visão do Kelsen, claro, é uma imbecilidade. Eu tinha feito umas perguntinhas aqui, mas eu não sei se seria interessante. Bom, eu acho que era isso mesmo. Realmente você falar. Acho que ficou bem claro que a norma fundamental ela não diz respeito a nenhum conteúdo. Portanto, ela não evitaria nenhuma... Ela não tenta evitar nenhuma limpeza étnica, ok? Ela também não... Quando você fala em norma fundamental, você deve lembrar sempre que essa norma fundamental é ato instaurador do direito, é ato criador do direito, é ato que fundamenta validade e objetividade da norma. Primeiro, por que a gente ainda trabalhar... Já falei, mas é um assunto um pouco complicado, então eu vou frisar aqui alguma outra coisa. Por que o Kelsen cria essa norma fundamental, né?
isso não... Alguns, como eu já tinha dito até, pessoal, tem gente que acha que poderia retirar a norma fundamental, mas aí você levantaria alguns problemas retirando a norma fundamental, que eram justamente os problemas que o Kelsen queria evitar. Justamente o que ele queria evitar. Ponto número 1, por que você não retira essa ordem fundamental, essa norma fundamental, e por que Kelsen coloca essa norma fundamental? O primeiro ponto é para não ser reconduzido infinitamente em norma aposta, norma aposta, norma aposta, norma aposta. Você vai de uma Constituição atrás da outra, procurando o quê? Fundamento para dar objetividade e validade para as normas do sistema jurídico. E aí você não acaba. Caramba, cadê a caneta? Caiu a caneta. Bom, não vou mais usar, perdi a caneta. O primeiro ponto realmente é esse, para não ser infinitamente reconduzido. Para não ser infinitamente reconduzido e falar por que você seria reconduzido infinitamente. Porque o dever ser não justifica o ser e vice-versa. O fato não é gerador de norma. Norma é geradora de norma. Dever ser cria dever ser. Então, para você fundamentar a objetividade e validade da norma do ordenamento jurídico, você precisaria de outra norma e assim por diante. E não pode ocorrer isso porque seria um absurdo. Então é justamente para manter esse dualismo que o Kelsen faz e garantir, falar, ó, só uma norma que pode fundamentar outra norma. Então ele vai com a norma fundamental objetivar a vontade legiferante do indivíduo que vai criar uma Constituição, sei lá, Constituição Federal de 88. E ele vai também, essa norma fundamental, validar o ordenamento jurídico como um todo, de uma forma que não implique valores ético-políticos, como justiça, paz, etc. Aquilo que é bom ou que é ruim. A norma fundamental não fala o que é bom ou o que é ruim. Ato criador do direito. Se ficou dúvida, saiba que esse é um assunto extremamente controverso. E é justamente por isso. Agora, se você quiser mandar a mensagem ou comentário para discutir, isso aqui dá pano para manga até não dá mais. Eu estou aqui transmitindo o pensamento de Hans Kelsen e você pode rebater e fazer o que você quiser com a norma fundamental. E a gente, vamos lá, vamos trabalhar isso. Lembrando que críticas, como queria o próprio Hans Kelsen, um juízo de valor, ou seja, uma opinião, um juízo de valor só será dado após um pouquinho de raciocínio. Como Kelsen mesmo observava, um juízo de valor não é imediato. Então, serão sempre bem-vindos comentários aí para enriquecer o assunto e, eventualmente, até próximos vídeos continuando essa discussão sobre a norma fundamental. Muito obrigado pela atenção. Se você assistiu até aqui, eu agradeço muito. Espero que tenha gostado. E até o próximo vídeo.